Quando um milionário para ajudar uma jovem mulher presa na beira da estrada, um simples ato de gentileza se desdobra em uma jornada de autodescoberta. A conversa deles revela semelhanças misteriosas, sugerindo um passado compartilhado que nenhum dos dois poderia ter previsto. E se você preza sua família e ama histórias como essa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e evitar 10 anos de azar. O Bentley Continental de James Carter deslizava suavemente pela rodovia vazia, seu acabamento preto metálico refletindo o sol do fim da tarde. A estrada se estendia à frente, cortando o deserto de Nevada como uma fita cinza. Dentro da cabine com controle de temperatura, James verificou seu Rolex, 16h30. A reunião do conselho havia durado mais do que o esperado, mas pelo menos a aquisição foi finalizada. Sua atenção mudou para um carro parado à frente. Um Honda Civic surrado com o capô levantado, vapor saindo do motor. Uma jovem mulher em traje de negócios estava ao lado dele, telefone na mão, frustração evidente em sua postura. James normalmente não parava para estranhos, mas algo fez diminuir a velocidade. Talvez fosse a aparência profissional da mulher, ou talvez o fato de que o serviço de celular era notoriamente ruim naquele trecho da estrada. Ele parou a mais de 15 metros à frente do Honda, o cascalho triturando sob os pneus do Bentley. Pelo espelho retrovisor, ele observou a expressão cautelosa da mulher. Garota esperta, ele pensou. No mundo de hoje, você não pode ser muito cuidadoso. Precisa de ajuda? James gritou enquanto se aproximava, mantendo uma distância respeitosa. A mulher, 20 e poucos anos, afro-americana, vestindo um terno azul marinho que já tinha visto dias melhores, ergueu os olhos do telefone. O motor está superaquecido, ela respondeu, gesticulando para o vapor. E não consigo o sinal aqui. James se apresentou com um rápido aperto de mão. O aperto da mulher era firme, profissional. Naomi Johnson, ela disse. Eu estava indo para Las Vegas para uma entrevista de emprego. Acho que isso não vai acontecer agora. James examinou o motor. O reservatório de refrigerante estava vazio um problema comum em condições desérticas. Ele pegou um galão de água do carro, outro hábito de anos dirigindo no deserto. Vamos deixar esfriar por 15 minutos e depois adicionar isso. Deve levar você para a próxima cidade, pelo menos. Enquanto esperavam, eles conversaram. Naomi trabalhava como coordenadora de marketing em Phoenix, mas estava sendo entrevistada para uma posição sênior em Las Vegas. É um grande avanço, ela explicou. Teria dobrado meu salário. Embora eu suponha que chegar atrasado não seja a melhor primeira impressão. Qual a empresa? James perguntou, seu interesse despertado. Ele tinha conexões em toda a comunidade empresarial de Vegas. Carter Enterprises, na verdade. Naomi riu da coincidência. Carter diferente, eu presumo. James sentiu um aperto estranho no peito, mas manteve sua expressão neutra. Na verdade, essa é a minha empresa. A posição deve ser em nosso departamento de marketing digital. Os olhos de Naomi se arregalaram. Meu Deus, sinto muito pelo atraso, Sr. Carter. Tentei ligar, mas James dispensou a preocupação dela. Não se preocupe. Vou ligar antes e explicar a situação. Sarah Matthews está cuidando dessas entrevistas, certo? Depois de adicionar água e garantir que o motor estava funcionando corretamente, eles se prepararam para se separar. Naomi hesitou antes de voltar para o carro. Obrigada, Sr. Carter. Não apenas pela ajuda, mas por ser tão gentil sobre a entrevista. Sabe, eu nunca conheci meu pai, mas sempre imaginei que ele seria alguém como você, bem-sucedido, mas ainda disposto a ajudar os outros. As palavras atingiram James com uma força inesperada. Ele observou Naomi ir embora, suas lanternas traseiras desaparecendo na névoa do deserto. Algo nela lhe pareceu familiar, seus maneirismos, talvez, ou a postura determinada de sua mandíbula. E ele descartou o pé. Cemento. Em sua posição, ele ajudou inúmeros jovens profissionais ao longo dos anos. Mas enquanto dirigia para casa, as palavras de Naomi sobre seu pai ausente ecoaram em sua mente. Eles despertaram memórias que ele havia trancado décadas atrás, de um relacionamento que terminou abruptamente, de perguntas sem resposta e arrependimentos. Ele afastou os pensamentos, concentrando-se na estrada à frente. No entanto, algo havia mudado durante aquele breve encontro, embora ele não conseguisse nomear. Uma porta se abriu e não se fecharia facilmente novamente.
James entrou na entrada circular de sua propriedade em Henderson, o portão de segurança deslizando e fechando atrás dele. A mansão em estilo mediterrâneo, com seus gramados perfeitamente cuidados e fonte dramática, representava tudo o que ele havia conquistado. No entanto, hoje, parecia estranhamente vazio. A Mercedes de Claire estava estacionada em seu lugar de sempre. Sua esposa de 15 anos mantinha uma agenda rígida e, às 18h30, ela estaria tomando seu martini antes do jantar no solário. James a encontrou lá, cercada pelo pôr do sol do deserto que entrava pelas janelas do chão ao teto. "Você está atrasada", disse Claire, sem tirar os olhos do iPad. Seu cabelo loiro refletiu a luz fraca e sua postura de modelo permaneceu perfeita, mesmo em repouso. Os Hendersons ligaram. Eles estão esperando confirmação sobre a gala de caridade no mês que vem. James afruziu a gravata. "Parei para ajudar alguém com problemas no carro. Uma jovem indo para uma entrevista na empresa, na verdade." Ele se serviu de um uísque, notando como os dedos perfeitamente cuidados de Claire apertaram levemente seu copo. "Sério, James. É para isso que serve a assistência na estrada. Sua posição exige certos limites." O tom de Claire carregava a familiar ponta de consciência social que se tornou mais pronunciada ao longo dos anos. Mais tarde naquela noite, sem conseguir dormir, James sentou-se em seu escritório em casa. O encontro com Naomi continuou se repetindo em sua mente. Ele abriu seu laptop e digitou o nome dela nas redes sociais. Demorou várias tentativas até que ele encontrasse o perfil dela, Naomi Johnson, coordenadora de marketing da Phoenix Digital Solutions. Seu cursor pairou sobre a foto do perfil dela. A semelhança o atingiu como um golpe físico. Naomi tinha o mesmo sorriso de sua mãe, Sandra, uma mulher em quem ele não se permitia pensar há 25 anos. Jean S. clicou nas fotos de Naomi com urgência crescente. Lá estava ela na formatura da faculdade, abraçada a uma mulher de meia-idade que não era Sandra. Outra foto a mostrava em um centro comunitário, se voluntariando. Cada imagem revelava uma vida da qual ele não sabia nada, uma vida que deveria incluí-lo. Os carimbos de data e hora nas fotos mostravam ela crescendo no lado leste da classe trabalhadora de Tucson. Enquanto ele construía seu império em Las Vegas, ela estava a apenas algumas horas de distância, trabalhando em empregos de meio período durante a faculdade, ganhando bolsas de estudo, lutando por todas as oportunidades. Ele se viu fazendo as contas. Naomi parecia ter 24 ou 25 anos. O momento se alinhava perfeitamente com seu relacionamento com Sandra. Eles eram jovens, ambiciosos. Ele estava abrindo sua primeira empresa, ela estava na faculdade de Direito. Quando ela desapareceu sem explicação, ele se jogou no trabalho, sem nunca saber que ela estava grávida. Uma batida suave interrompeu seus pensamentos. Claire estava parada na porta, vestindo seu hobby de seda como uma armadura. "Vai para a cama?" "Em breve", respondeu James, fechando o laptop. Mas ambos sabiam que era mentira. O sono não viria facilmente esta noite. Não com o peso dessa descoberta pressionando, Claire permaneceu na porta. "Eu conheço esse olhar, James. O que quer que esteja pensando em fazer, não faça. Temos uma boa vida aqui. Uma reputação a manter." James não disse nada, mas sua mente já estava acelerada. "A entrevista ama." Nhan, ele poderia garantir que Naomi conseguisse o cargo, encontrar uma maneira de conhecê-la adequadamente. Mas isso seria o suficiente? E que direito ele tinha de atrapalhar a vida dela agora, depois de todos esses anos? O vento do deserto sacudia as janelas, trazendo consigo o cheiro de sálvia e possibilidade. No bolso, o telefone de James continha as informações de contato de Naomi de sua inscrição de emprego. Uma ligação poderia mudar tudo. A questão era, ele teria coragem de fazer isso? Na manhã seguinte, James chegou ao Cornerstone Café 1 hora antes do horário combinado. Ele ligou para Naomi sob o pretexto de discutir sua candidatura a emprego, sugerindo que se encontrassem neste estabelecimento tranquilo, longe da atmosfera corporativa. O café, com suas paredes de tijolos expostos e conversas abafadas, parecia neutro o suficiente para o que poderia acontecer. Ele escolheu uma mesa nos fundos, posicionando-se para ver a entrada. Cada vez que a porta tocava, sua frequência cardíaca disparava. James Carter, que rotineiramente negociava a cor dos bilionários, percebeu que suas mãos estavam estranhamente instáveis enquanto ajustava sua xícara de café. Naomi chegou exatamente na hora, vestindo um terno diferente, cinza escuro, claramente escolhido para impressionar.
Senhor Carter, ela disse, estendendo a mão. Não posso agradecer o suficiente por esta oportunidade. Por favor, me chame de James, ele respondeu, notando como ela organizava seu portfólio e caderno com precisão metódica, assim como Sandra costumava fazer. Eu revisei seus materiais de inscrição. Histórico de trabalho muito impressionante para alguém da sua idade. Tinha que ser, Naomi disse, um toque de aço em sua voz. Ninguém ia me dar nada. Minha mãe adotiva me ensinou isso desde cedo. A xícara de café de James congelou a meio caminho de seus lábios. Mãe adotiva. A expressão de Naomi mudou, tornando-se mais cautelosa. Sim, minha mãe biológica me abandonou quando eu tinha 3 anos. Angela, minha mãe adotiva, ela tem sido tudo para mim. Mas... Ela fez uma pausa, parecendo debater se deveria continuar. Às vezes me pergunto sobre meus pais biológicos. Especialmente meu pai. Mamãe diz que ele nunca soube sobre mim. As palavras pairaram no ar entre eles. James pousou sua xícara cuidadosamente, lutando para manter a compostura. Conte-me sobre sua mãe biológica. Sandra Mitchell, disse Naomi. Ela era estudante de direito quando me teve. É tudo o que sei. Ela me deixou um bilhete dizendo que não poderia me dar a vida que eu merecia. Seus dedos traçaram padrões na mesa de madeira. Eu costumava imaginar histórias elaboradas sobre meu pai. Que ele era alguém importante, alguém que me quereria se soubesse. James sentiu a sala inclinar-se ligeiramente. Sandra Mitchell. O nome que ele tanto tentou esquecer, agora falado em voz alta pela filha que ele nunca soube que tinha. Sua garganta apertou. Sandra, ela estava estudando na faculdade de Direito da UCLA. A cabeça de Naomi se levantou de repente. Como você? Eu a conheci, disse James, sua voz quase um sussurro. Ficamos juntos por quase 2 anos. Até ela desaparecer. Eu nunca soube o porquê, nunca soube sobre. Ele não conseguiu terminar a frase. A cor sumiu do rosto de Naomi. Sua mão agarrou a borda da mesa. O que você está dizendo? You echo. James respirou fundo, se firmando. You echo que so su pai, Naomi. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A expressão de Naomi passou por descrença, raiva, confusão e algo mais. Esperança, talvez? Lá fora, o tráfego se movia pela rua em ondas lentas, alheio à conversa transformadora que acontecia lá dentro. Isso não tem graça, Naomi finalmente disse, sua voz tremendo. Se isso é algum tipo de teste para o trabalho, não é? James interrompeu. Eu não sabia até ver suas fotos ontem à noite. Você se parece exatamente com sua mãe. O momento, tudo se encaixa. Posso fazer um teste de DNA se quiser provas. Naomi se levantou. Abruptamente, sua cadeira raspando no chão. Eu preciso processar isso. Ela juntou suas coisas com as mãos trêmulas. Isso é demais. Eu não posso. Naomi, por favor, James estendeu a mão para o braço dela, mas se conteve. Eu sei que isso é esmagador, mas eu quero explicar, entender, para compensar o tempo perdido, se você me deixar. Ela parou na beirada da mesa, sem olhar para ele. 25 anos, ela disse suavemente. 25 anos se perguntando, imaginando, esperando. E agora você está apenas, aqui, dirigindo a empresa para a qual estou sendo entrevistada? Ela riu, mas foi um som quebrado. A vida não funciona assim. Às vezes funciona, James respondeu. Às vezes o universo tem uma maneira de corrigir seus erros. Naomi finalmente encontrou seus olhos, e naquele momento, James viu todas as perguntas que ele já teve sobre seu passado refletidas de volta para ele. Vou pensar sobre isso, ela disse, então se virou e foi embora, deixando James sozinho com o peso do que tinha acabado de acontecer. Pela janela do café, ele a observou atravessar a rua, sua figura diminuindo até desaparecer em uma esquina. A verdade estava revelada agora, para melhor ou pior. Não haveria como voltar para a vida cuidadosamente organizada que ele construiu. E em algum lugar em seu coração, James sabia que era exatamente como deveria ser. A revelação no café enviou ondas de choque por ambas as vidas. James voltou para seu escritório, mas se viu incapaz de se concentrar nas reuniões do dia. Ele estava sentado em sua mesa, olhando para o horizonte de Las Vegas através de suas janelas do chão ao teto,
quando sua assistente tocou. A senhora Carter está aqui para vê-lo, ela anunciou. Antes que James pudesse responder, Claire rompeu pela porta, seu cachecol Hermes arrastando atrás dela como uma bandeira de batalha. Diga-me que não é verdade, Claire exigiu, fechando a porta com firmeza. Diga-me que você não tem se encontrado com uma garota que diz ser sua filha. James se virou da janela. Ela não está dizendo nada, Claire. Fui eu quem disse a ela. Naomi é minha filha com Sandra Mitchell. Claire afundou em uma das cadeiras de couro, sua fachada perfeitamente composta rachando. Sandra Mitchell? Aquela mulher de antes de nos conhecermos? Aquela que desapareceu? Ela pressionou os dedos nas têmporas. Você tem alguma ideia do que isso fará conosco? Com nossa posição na comunidade? Nossa posição? James sentiu uma onda de raiva. Minha filha cresceu sem pai porque eu não sabia que ela existia. E você está preocupado com nossa posição social? Não seja ingênuo, James, Claire retrucou. Temos acionistas a considerar, membros do conselho que não vão gostar desse escândalo. Sem mencionar a fundação de caridade. Você acha que a esposa do governador ainda vai copresidir nossos eventos com isso pairando sobre nós? Enquanto isso, do outro lado da cidade, Naomi estava sentada em seu quarto de hotel, olhando para seu telefone. A tela mostrou uma foto que ela encontrou online, James Carter em uma cerimônia de premiação empresarial há 10 anos. Ela podia ver traços de si mesma em suas feições, o mesmo maxilar determinado, a mesma maneira de se portar. Como ela não percebeu isso durante o encontro na estrada? Uma mensagem de texto apareceu de um número desconhecido. Eu entendo se você precisar de espaço, mas estou aqui quando estiver pronto para conversar. James, Naomi jogou o telefone na cama e andou de um lado para o outro no quarto. Toda sua vida foi construída em torno do mistério de suas origens. Agora as respostas estavam aqui, embrulhadas em um pacote impossível. Um pai bilionário que dirigia a empresa para a qual ela estava desesperadamente tentando trabalhar. A ironia fez rir até as lágrimas virem. Ela ligou para a única pessoa que poderia ajudá-la a entender tudo isso, sua mãe adotiva, Angela. Menininha, a voz calorosa de Angela veio pelo alto-falante. O que há de errado? Como foi a entrevista? Mãe, a voz de Naomi falhou. Eu o encontrei. Meu pai. Ele me encontrou, na verdade. As palavras saíram enquanto ela explicava tudo. De volta ao seu escritório, James enfrentou as reações cada vez mais hostis de Claire. Não vou esconder isso, ele afirmou com firmeza. Naomi é minha filha. Se o conselho tiver preocupações, eles podem falar comigo diretamente. E eu? Avos declaramento. Você considerou como isso afeta minha vida? Passei 15 anos construindo nossa reputação, nos tornando um casal poderoso nesta cidade. Agora você quer jogar isso fora por uma garota que acabou de conhecer? Essa garota é minha carne e sangue, James respondeu, seu tom perigoso. E eu já perdi 25 anos da vida dela. Não vou perder mais por causa de aparências sociais. Claire se levantou, alisando seu vestido de grife. Você está cometendo um erro, James. Um que pode nos custar tudo o que construímos. Não, James disse calmamente. O erro foi deixar pessoas como você me convencerem de que a imagem importa mais do que a substância. Naomi é real. Ela é minha filha. E se você não consegue aceitar isso, então talvez precisemos reavaliar mais do que apenas nosso calendário social. Quando Claire saiu furiosa, o telefone de James vibrou com uma mensagem de Naomi. Tenho perguntas. Muitas delas. Podemos nos encontrar de novo? James sentiu seu coração se animar. Foi uma pequena abertura, mas foi alguma coisa. Ele rapidamente digitou de volta. Diga a hora e o lugar. Estarei lá. Em seu quarto de hotel, Naomi leu a resposta. Suas mãos tremiam, mas sua mente estava clara. Ela passou a vida inteira se perguntando sobre seu pai, imaginando inúmeros cenários. Agora que a realidade havia excedido até mesmo suas imaginações mais loucas, ela enfrentava uma escolha: abraçar essa nova verdade com todas as suas complicações ou recuar para a segurança do que conhecia. O sol estava se pondo sobre Las Vegas, pintando o céu em tons de laranja e roxo. Em diferentes partes da cidade, pai e filha olhavam para o mesmo horizonte, ambos sabendo que amanhã os deixaria um passo mais perto de preencher a lacuna de 25 anos. Na semana seguinte, James e Naomi embarcaram em uma viagem improvisada pelo sudoeste americano.
Jamie sugeriu isso como uma forma de conversar sem as pressões de Las Vegas pairando sobre eles. Eles pegaram seu Range Rover, deixando para trás a pretensão de reuniões corporativas e interações formais. A primeira parada foi Tucson, onde Naomi cresceu. Ela o guiou pelos bairros da classe trabalhadora, passando pela pequena casa onde passou a infância. Angela trabalhou em 2 empregos para nos manter aqui, explicou Naomi, apontando para uma modesta casa estilo rancho com paisagismo desértico. Ela me queria em um bom distrito escolar. James agarrou o volante com mais força, imaginando a vida de sua filha se desenrolando nessas ruas enquanto ele vivia no luxo a apenas algumas horas de distância. Conte-me sobre crescer aqui, disse ele, mantendo a voz firme. Nem sempre foi fácil, admitiu Naomi. Ser adotada, ser negra em uma escola predominantemente branca, tive que trabalhar o dobro para ser levada a sério. Ela fez uma pausa, observando um grupo de crianças jogando basquete em uma garagem. Houve um dia de carreira em quinta série. Os pais de todos vieram falar sobre seus empregos. Eu disse a todos que meu pai verdadeiro era um empresário de sucesso que não pôde vir porque estava fechando um negócio importante. As palavras atingiram James como golpes físicos. Eu estaria lá, ele disse suavemente. Say you subes. Eles pararam em um pequeno restaurante mexicano onde Naomi trabalhou durante o ensino médio. A dona, Maria, a reconheceu imediatamente. Naomi, minha estrela. A mulher mais velha a abraçou e olhou curiosamente para James. Este é, meu pai, disse Naomi, as palavras ainda estranhas em sua língua. Os olhos de Maria se arregalaram, mas ela se recuperou rapidamente, conduzindo-os para uma mesa sil, inciosa nos fundos. Enquanto comiam enchiladas, Maria compartilhou histórias sobre a determinação da adolescente Naomi. Ela estudava entre os pedidos, nunca reclamava de turnos extras. Que motivação em alguém tão jovem! A jornada deles continuou pelo Arizona, parando em lugares que moldaram a vida de Naomi. O centro comunitário onde ela se voluntariou, ensinando habilidades de informática para moradores idosos. A biblioteca onde ela passou inúmeras horas se preparando para os SATs. Cada local revelava outra camada da mulher notável que ela se tornou. Em uma parada de descanso perto de Phoenix, Naomi finalmente fez a pergunta que estava queimando dentro dela. Você já pensou nela? Minha mãe. James olhou para a paisagem do deserto. Todos os dias, durante anos, ele admitiu. Sandra era brilhante, determinada. Nós nos conhecemos em um seminário de negócios. Eu estava começando minha primeira empresa, e ela estava na faculdade de Direito. Quando ela desapareceu, ele balançou a cabeça. Eu contratei investigadores particulares, mas ela desapareceu completamente. Eu nunca soube que ela estava grávida. Ela me deixou isso. Naomi tirou um envelope gasto da bolsa. Eu nunca mostrei a ninguém. Dentro havia uma breve carta, explicando que Sandra queria dar à filha uma vida melhor do que ela poderia oferecer. Ela nunca mencionou você. James leu a carta, suas mãos tremendo levemente. A caligrafia familiar de Sandra trouxe de volta uma enxurrada de memórias. Ela estava protegendo você, ele percebeu. Minha primeira empresa estava falindo naquela época. Eu trabalhava 20 horas por dia, mal conseguindo me manter à tona. Ela deve ter pensado que uma ruptura total era melhor, Naomi concluiu. Mas era? Todos esses anos se perguntando, imaginando. A conversa foi interrompida pelo telefone de James tocando. Claire de novo. Ele recusou a ligação, a 5ª vez hoje. Minha esposa, ele explicou. Ela está tendo problemas para aceitar essa situação. Estou atrapalhando sua vida, Naomi disse, desviando o olhar. Talvez não tenha sido uma boa ideia. Não, James disse firmemente. Você não está atrapalhando minha vida, você está completando-a. Conquistei tudo que pensei que queria. Riqueza, sucesso, status. Mas sentado aqui, aprendendo sobre sua vida, quem você se tornou, isso significa mais do que tudo isso. Enquanto dirigiam, o sol do deserto se pondo atrás deles, pai e filha sentiram o peso dos anos perdidos. Mas a cada milha, cada história compartilhada, eles estavam construindo algo novo, uma ponte sobre o abismo do tempo que os separava. O grande salão de baile da mansão Carter fervilhava com a elite de Las Vegas durante a gala anual da Children's Hospital Foundation. Lustres de cristal lançavam um brilho caloroso sobre os convidados em trajes de noite de grife, enquanto garçons circulavam com champanhe e canapés.
James insistiu que Naomi comparecesse, apesar das objeções vocais de Claire. Naomi estava perto de uma coluna de mármore, sentindo-se deslocada em um vestido de grife emprestado. Ela observou Claire mantendo a corte do outro lado da sala, evitando cuidadosamente qualquer reconhecimento de sua presença. Os sussurros já haviam começado, especulações sobre a jovem misteriosa que apareceu na vida de James Carter. Não deixe que eles o intimidem, disse James, aparecendo ao lado dela com 2 taças de champanhe. Metade dessas pessoas não eram ninguém antes de ganharem dinheiro. Pelo menos você ganhou tudo o que conquistou. A esposa de um membro do conselho se aproximou deles, a curiosidade mal mascarada pela graça social. James, você não vai nos apresentar sua convidada? James se endireitou, sua voz clara e firme. Margaret, esta é minha filha, Naomi Johnson. Naomi, Margaret Whitmore preside a ala pediátrica do nosso hospital. O sorriso perfeitamente mantido da mulher vacilou por um momento. Filha, eu não sabia. Poucas pessoas sabiam, James respondeu friamente. Inclusive eu, até Ricent. Ement. Mas estamos recuperando o tempo perdido. Do outro lado da sala, Claire observava a interação com raiva crescente. Ela encurralou James no bar mais tarde, sua voz um sussurro áspero. Isso é inapropriado, James. Os membros do conselho estão falando. Os Hendersons acabaram de cancelar seu investimento em nosso novo empreendimento. Deixe-os falar, James respondeu. E se os Hendersons são tão míopes, não precisamos do dinheiro deles. Você está sendo ridícula, Claire sibilou. Essa garota aparece do nada, e de repente você está disposto a arriscar tudo? Que prova você tem de que ela é sua? Os resultados do teste de DNA chegaram ontem, James disse calmamente. Não que eu precisasse deles. Mas já que você está tão preocupada com provas, pode ficar tranquila, ela é minha filha. O rosto de Claire endureceu. Marquei uma reunião com nossos advogados amanhã. Se você continuar nesse caminho, precisa entender o que pode perder. Você está me ameaçando, Claire. Estou protegendo nossos interesses. Algo que você parece ter esquecido como fazer. A tensão foi interrompida por uma explosão repentina de aplausos. Naomi subiu ao palco onde o leilão de caridade estava sendo realizado. Em vez de se encolher sob os holofotes, ela os comandou, falando apaixonadamente sobre suas próprias experiências como voluntária em clínicas de saúde comunitárias. Toda criança merece acesso a cuidados de saúde de qualidade, ela estava dizendo. Não apenas aquelas que nasceram privilegiadas. É por isso que organizações como essa são tão importantes. A multidão ficou cativada. Até mesmo alguns dos aliados mais fiéis de Claire estavam concordando. James sentiu uma onda de orgulho ao ver sua filha se virar com tanta graça e autenticidade. Ela é boa, comentou um membro sênior do conselho para James. Qualidade de liderança natural. Me lembra de você quando era mais jovem, antes. Ele olhou para Claire, deixando a frase no ar. A noite terminou com o discurso improvisado de Naomi, ajudando a arrecadar doações recordes. Enquanto os convidados iam embora, James ouviu várias conversas elogiando a postura e o comprometimento de sua filha com causas sociais. Claire saiu cedo, sua partida notada por todos. James encontrou Naomi no terraço, olhando para as luzes da cidade. Sinto muito, disse ela. Sei que isso está causando problemas com sua esposa. Os problemas de Claire são dela, respondeu James. Ela construiu sua vida em torno de uma imagem. A realidade nem sempre se encaixa perfeitamente nesse tipo de caixa. Vale a pena? Perguntou Naomi. Toda essa reviravolta? James se virou para encarar sua filha completamente. Quando comecei no mundo dos negócios, pensei que sucesso significava ter a maior casa, os amigos mais influentes, a esposa perfeita da alta sociedade. Hoje à noite, vendo você lá em cima, falando do seu coração sobre coisas que importam, isso é sucesso de verdade. Isso vale qualquer preço. Enquanto estavam lá, pai e filha compartilhando um momento de silêncio acima da cidade brilhante, ambos sabiam que enquanto um capítulo de suas vidas estava terminando, outro estava apenas começando. A questão era, quem ficaria com eles quando a poeira baixasse? O centro comunitário em East Las Vegas estava muito longe das galas de caridade glamorosas da semana anterior. A tinta descascava das paredes e o ar-condicionado lutava contra o calor do deserto. Mas aqui, entre programas depois da escola e aulas de treinamento profissional, Naomi e James encontraram um ponto em comum.
Eu costumava ser voluntária em um lugar como este em Tucson, explicou Naomi, ajudando um grupo de adolescentes com sua oficina de redação de currículos. Às vezes, tudo que as pessoas precisam é de alguém que acredite nelas. James a observou interagir com os alunos, vendo ecos de seu eu mais jovem, antes que riqueza e status complicassem tudo. Ele esquecia como era ajudar as pessoas diretamente, sem a proteção de conselhos de fundações e doações dedutíveis. Esther impostos. Durante um intervalo, eles se sentaram no pequeno pátio do centro, tomando café em copos de papel. Conte-me sobre sua mãe, Naomi disse de repente. Seu relacionamento com seus pais. James olhou para seu café. Meu pai era viciado em jogos de azar, ele admitiu. Ele ganhava muito, perdia mais ainda. Minha mãe trabalhava como garçonete, tentando nos manter à tona. Quando eu tinha 16 anos, ele desapareceu com as economias deles. Nunca mais o vi. É por isso que você trabalha tanto? Para ser diferente dele? Em parte, James assentiu. Jurei que nunca deixaria ninguém dependendo de mim. Irônico, considerando. Você não sabia sobre mim, Naomi disse suavemente. Isso é diferente. Um silêncio confortável caiu entre eles, quebrado apenas pelo som de crianças jogando basquete na quadra adjacente. James pigarreou. Estou pensando em começar uma fundação. Não as coisas de caridade de gala comuns, mas algo focado em centros comunitários como este. Você consideraria administrá-la? Naomi pareceu surpresa. Mas eu não tenho experiência com... Você tem exatamente experiência certa, James interrompeu. Você sabe do que essas comunidades precisam porque você viveu isso. O resto é só papelada e política, coisas que eu posso te ensinar. A conversa foi interrompida pelo telefone de James vibrando. Outra mensagem dos advogados de Claire. Ele recusou a ligação. Sua esposa realmente me odeia, não é? Naomi perguntou, observando sua expressão. Claire odeia qualquer coisa que ameace sua ordem mundial, James respondeu. Quando a conheci, eu estava desesperado para pertencer aos escalões superiores da sociedade. Ela sabia exatamente como fazer isso acontecer. Mas em algum lugar ao longo do caminho, perdi de vista quem eu realmente era. E quem é essa? James Soryu. Você acredita que eu comecei meu primeiro negócio em uma garagem, reconstruindo computadores para escolas locais? Claire me convenceu a vendê-lo quando nos casamos. Disse não era prestigioso o suficiente. Eles passaram a tarde trabalhando com a equipe do centro, identificando necessidades e pensando em soluções. James se sentiu energizado de uma forma que não sentia há anos. Observando Naomi resolver problemas, vendo suas habilidades naturais de liderança emergirem, ele percebeu que ela havia herdado não apenas sua aparência, mas sua paixão original por fazer a diferença. Sabe, ele disse enquanto estavam saindo, eu tenho carregado essa culpa por não ter estado lá na sua infância. Mas vendo a mulher que você se tornou, talvez as coisas tenham acontecido exatamente como precisavam. Como assim? Se eu tivesse sido seu pai desde o começo, você poderia ter crescido como Claire queria. Tudo superficial, sem substância. Em vez disso, você cresceu entendendo o que realmente importa. Naomi considerou isso. Talvez. Mas eu ainda gostaria de ter conhecido você. Não podemos mudar o passado, disse James. Mas podemos construir algo significativo agora. Algo que ajuda os outros enquanto nos ajuda a curar. Enquanto caminhavam para seus carros, um adolescente da oficina de currículos correu até Naomi. Senhorita Johnson. Conseguiu emprego na loja de tecnologia. O rosto de Naomi se iluminou enquanto ela abraçava a garota. James observou, lembrando-se de uma época em que o sucesso significava mais do que apenas margens de lucro e preços de ações. Na alegria genuína de sua filha em ajudar os outros, ele viu uma chance para sua própria redenção. O GPS os direcionou para uma rua tranquila em Santa Fé, Novo México, onde casas de adobe se aninhavam contra o pano de fundo das montanhas Sangre de Cristo. De acordo com a investigação, Sandra Mitchell morava aqui há uma década, trabalhando como advogada de assistência jurídica. Os nós dos dedos de James estavam brancos no volante. Depois de contratar um investigador particular mais discreto, eles finalmente localizaram Sandra. O momento pareceu surreal. 25 anos de pergunta. Se prestes a serem respondidas. Podemos voltar, disse Naomi, sua voz quase um sussurro. Se você não estiver pronto. Você está pronto?
James perguntou, olhando para seu pai. Filha. Não, Naomi admitiu. Mas acho que nunca serei. Eles estacionaram do lado de fora de uma casa modesta no estilo do sudoeste, com jardim bem cuidado de plantas nativas. Sinos de vento tilintavam na brisa, e um gato os observava desconfiado do parapeito da janela. Tudo naquele lugar falava de simplicidade e propósito, tão diferente do luxo do qual Sandra havia se afastado. James verificou o endereço novamente, embora o tivesse memorizado dias atrás. Número 1542. É aqui. Eles ficaram em silêncio por vários minutos, ambos reunindo coragem. Finalmente, Naomi falou. Preciso saber o porquê. Porque ela foi embora, porque ela me abandonou. Mesmo que as respostas doam. Eles se aproximaram da porta da frente juntos. Antes que pudessem tocar a campainha, ela se abriu. Sandra Mitchell estava lá, mais velha, mas ainda reconhecível para James. Seu cabelo estava grisalho, e linhas de riso vincavam seu rosto, mas seus olhos estavam tão afiados como sempre. Eu vi você chegar, ela disse calmamente. Eu estava esperando por esse dia há muito tempo. A sala de estar estava cheia de livros e obras de arte indígenas. Sandra os levou para uma área de estar, seus movimentos cuidadosos, medidos. Ninguém falou pelo que pareceu uma eternidade. Você se parece com seu pai, Sandra finalmente disse a Naomi, sua voz cheia de emoção. Eu costumava ver as feições dele em você quando você era um bebê. Isso tornava tudo mais difícil. Por quê? A pergunta explodiu de Naomi como uma represa se rompendo. Por que você nos deixou? As mãos de Sandra tremiam quando ela pegou um álbum de fotos. Fui diagnosticada com transtorno bipolar durante a faculdade de Direito, ela começou. Eu consegui lidar bem com isso com medicamentos até engravidar. Os medicamentos que eu precisava não eram seguros durante a gravidez, então eu tive que parar. Ela abriu o álbum, mostrando fotos da bebê Naomi. Depois que você nasceu, desenvolvi depressão pós-parto severa além do transtorno bipolar. Fique I convencida de que eu iria tomar car, que eu era tóxica. Lágrimas rolaram por suas bochechas. Eu não podia contar a James, ele já estava lutando com seus negócios, trabalhando até a exaustão. Eu deveria, pensei que se eu desaparecesse, vocês dois teriam uma chance de uma vida melhor. James se inclinou para frente. Você deveria ter me contado, Sandra. Poderíamos ter pensado em algo. Poderíamos? Sandra perguntou. Você mal dormia, hipotecada até o fim, tentando provar a si mesma. Você realmente seria capaz de lidar com um bebê e um parceiro com problemas mentais? Essa deveria ter sido minha escolha, disse James com firmeza. Sandra se virou para Naomi. Eu me certifiquei de que você fosse para uma boa família. Angela Johnson, eu a pesquisei completamente antes de escolhê-la. Eu sabia que ela lhe daria a estabilidade que eu não pude. Ela deu, Naomi reconheceu. Mas eu ainda precisava de vocês. De vocês dois. Eu sei, Sandra sussurrou. Eu vivi com essa culpa todos os dias. Eventualmente, consegui a ajuda de que precisava, encontrei a combinação certa de medicamentos. Até então, anos já tinham se passado. Eu me convenci de que era tarde demais para desfazer o que eu tinha feito. James observou sua filha processar essa informação, viu as emoções complexas se manifestarem em seu rosto. Elas vinham em busca de respostas, mas as respostas nem sempre traziam o encerramento que se esperava. Você está melhor agora? Naomi perguntou hesitant. Sandra assentiu. Estou estável há muitos anos. Trabalho com sobreviventes de violência doméstica, ajudando-as a construir novas vidas. Toda vez que ajudo uma mãe e uma criança a ficarem juntas, penso em você. O sol da tarde entrava pelas janelas de Sandra enquanto as três continuavam a conversa. 25 anos de silêncio FI. Finalmente se quebrando. Xícaras de café estavam frias e esquecidas na mesa entre elas enquanto camadas de verdade emergiam. Eu acompanhei suas conquistas de longe, Sandra admitiu, pegando recortes de jornais e impressões. Sua formatura do ensino médio, bolsas de estudo na faculdade, prêmios de voluntariado. Guardei tudo. As mãos de Naomi tremiam enquanto ela olhava a coleção. Você estava me observando esse tempo todo? De longe. Eu não podia arriscar atrapalhar sua vida, mas eu precisava saber que você estava bem. Sandra olhou para James.
Quando você fez a Gaia Adlines com sua empresa de tecnologia abrindo capital, eu sabia que Naomi seria sustentada, mesmo que indiretamente. James sentiu uma onda de raiva. Sustentada? Ela trabalhou em vários empregos durante a faculdade. Ela morava em um apartamento apertado com 3 colegas de quarto. Se eu soubesse, é exatamente por isso que eu não podia te contar, Sandra interrompeu. Seu senso de responsabilidade teria te forçado a ajudar, mesmo que isso significasse sacrificar seus sonhos. Eu não conseguiria suportar esse fardo. Naomi se levantou abruptamente, andando de um lado para o outro na sala. Então todo mundo estava tomando decisões sobre minha vida, exceto eu. Mãe, Angela, ela sempre disse que meus pais biológicos devem ter tido suas razões. Eu odiava essa frase. Suas razões. Como se razões pudessem preencher a cadeira vazia em eventos escolares, ou explicar por que eu me sentia tão diferente de todos os outros. Sandra estendeu a mão para sua filha, mas parou de repente. Eu estava doente, Naomi. Não apenas triste ou ansiosa, mas profundamente doente. As vozes na minha cabeça me disseram que você estaria melhor sem mim, que eu te destruiria como destruí todo o resto. Mas você melhorou, Naomi disse, sua voz falhando. Você melhorou e ainda ficou longe. James observou a troca, suas próprias emoções agitadas. Ele entendia a doença mental. Sua mãe tinha lutado contra a depressão depois que seu pai foi embora. Mas o peso das decisões de Sandra, os anos perdidos. Eu preciso de um pouco de ar, Naomi anunciou de repente, indo em direção à porta. James começou a segui-lo, mas Sandra segurou seu braço. Deixe-a processar, ela disse suavemente. Ela é forte, mais forte do que eu jamais fui. Quando ficaram sozinhos, James se virou para seu antigo amor. Por que você não entrou em contato depois que melhorou? Mesmo que só para me contar sobre ela? Os olhos de Sandra se encheram de lágrimas. Orgulho. Vergonha. Medo. Escolha. Naquela época, você já estava casado com Claire, construindo seu império. Que direito eu tinha de complicar sua vida? Todo direito, James disse firmemente. Ela era minha filha. É sua filha, Sandra corrigiu. E ela precisa de nós dois agora, por mais confusa que essa situação possa ser. Através pela janela, eles podiam ver Naomi no jardim, o telefone no ouvido, provavelmente ligando para Angela, a mulher que a criou quando eles não podiam. A visão os deixou em silêncio. Finalmente, Sandra falou novamente. Estou trabalhando no perdão na terapia há anos. Perdoar a mim mesma tem sido a parte mais difícil. Mas vê-la agora, bem-sucedida, compassiva, resiliente. Talvez eu não tenha feito todas as escolhas erradas. Ela é incrível, James concordou. Mas ela merecia ter todos nós ao seu lado. Sim, Sandra assentiu. Ela merecia. Ela merece. A questão é, para onde vamos a partir daqui? Antes que James pudesse responder, Naomi retornou, seus olhos vermelhos, mas sua postura determinada. Eu conversei com a mamãe, Angela, ela esclareceu. Ela diz que família não é sobre o passado. É sobre quem aparece para o futuro. As palavras pairaram no ar, oferecendo uma possibilidade que nenhum deles ousou esperar. Não perdão, exatamente, mas talvez compreensão. Não esquecer, mas seguir em frente. A tensão na sala de estar de Sandra foi interrompida por uma batida inesperada na porta. William Harrison, amigo de longa data e consultor jurídico de James, estava ali, com uma expressão séria. O rosto de Sandra empalideceu ao vê-lo. Bill, disse James, surpreso. Como você nos encontrou? Eu sempre soube onde Sandra estava, respondeu William, entrando. Eu sei há 25 anos. A admissão pairou no ar como uma nuvem de tempestade. James sentiu seu peito apertar. Do que você está falando? William olhou para Sandra, que havia afundado de volta em sua cadeira. Está na hora de eles saberem a verdade, Sandra. Toda ela. Por favor, sussurrou Sandra. Agora não. O Estatuto de Limitações expirou, continuou William, dirigindo-se a James. Os crimes do seu pai não podem mais ser processados. James se levantou, sua voz perigosa. Meu pai? O que ele tem a ver com isso? William tirou um envelope velho de sua pasta. Seu pai não desapareceu apenas com dívidas de jogo, James. Ele estava desviando dinheiro de cartéis de drogas.
Quando descobriram, ameaçaram matar você e sua mãe para mandar uma mensagem. Naomi observou o rosto do pai passar por uma cascata de emoções. Sandra, James se virou para ela. Você sabia disso? Seu pai me contatou, Sandra admitiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele disse que estavam te observando, que matariam qualquer um próximo. Quando descobri que estava grávida. Ela cobriu o rosto com as mãos. Eu a ajudei a desaparecer, William acrescentou. Criei novas identidades, organizei a adoção por canais secretos. Era a única maneira de manter vocês dois seguros. James desabou em uma cadeira. Todos esses anos, você me deixou acreditar que ela simplesmente me abandonou. Me deixou pensar que meu pai era apenas um viciado em jogo que fugiu. A ameaça era real, William insistiu. Seu pai foi morto 6 meses depois no México. Se sube Sam sobre Naomi. A voz de Naomi cortou a tensão. Então eu não fui abandonada por causa de uma doença mental? O transtorno bipolar era real, Sandra disse rapidamente. Mas não foi a única razão. Eu tinha que proteger vocês dois. O cartel tinha a reputação de eliminar famílias inteiras. Quando isso se tornou seguro? James exigiu. Os líderes do cartel foram presos há 15 anos, William respondeu. Mas, a essa altura, todos já tinham construído novas vidas. Sandra finalmente estava estável, Naomi estava prosperando com sua família adotiva, você era bem-sucedida e casada. Essa decisão não foi sua, a voz de James tremeu de raiva. Nenhum de vocês. Naomi ficou no meio da sala, processando essa revelação final. Então minha vida inteira, a adoção, a separação, tudo, foi por causa de uma ameaça de criminosos? E agora, uma nova voz disse da porta. Claire estava lá, bolsa de grife agarrada como um escudo. Agora tudo sai. Claire. James olhou para sua esposa. Como? Eu segui William, ela disse. Eu sabia que ele estava escondendo algo sobre seu passado. Eu nunca imaginei. Ela riu amargamente. Todas as minhas preocupações sobre escândalo e posição social parecem um tanto mesquinhos agora, não é? A sala ficou em silêncio enquanto o peso da verdade se abateu sobre todos eles. Décadas de segredos, mentiras e medidas de proteção moldaram suas vidas de maneiras que nenhum deles havia imaginado. Finalmente, Naomi falou. Então o que fazemos agora? Agora que sabemos de tudo? James ficou de pé, olhando para cada pessoa por vez. Sua filha, forte e resiliente. Sandra, carregando o fardo de uma escolha impossível. William, que os protegera a todos à sua maneira. E Claire, testemunhando o desenrolar de tudo o que ela achava que sabia. Agora, James disse firmemente, paramos de deixar o passado ditar nosso futuro. Construímos algo novo, algo honesto. Ele se virou para Naomi. Começando com aquela fundação que discutimos. Um legado real, não construído sobre segredos e medo, mas sobre ajudar os outros. Enquanto o sol da tarde lançava longas sombras através das janelas de Sandra, o grupo começou o difícil, mas necessário processo de reconstruir seus relacionamentos sobre uma base de verdade. A história que começou com um encontro casual em uma rodovia deserta havia se completado, revelando que às vezes as maiores ameaças à nossa felicidade não são nossos inimigos, mas os segredos que guardamos para proteger aqueles que amamos.